Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, aqui estou, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, mais uma vez para conversar e explicar para vocês sobre esta revolucionária, fantástica, maravilhosa tecnologia da odontologia que você conhece como biorreprogramação bucal. Vamos explicar um pouquinho mais para vocês qual era a diferença da odontologia do milênio passado e da odontologia do jeito que nós a vemos hoje, né? Então, através dessas palavras hoje, eu quero tentar aqui colocar o mais claro possível para vocês sobre essas explicações tão importantes que vale a pena que você conheça, entenda e compartilhe esse conhecimento com as pessoas, tá bom? Então, o nosso intuito é sempre muito claro, trazer informação, conhecimento e entendimento para o maior número de pessoas possível, tá? Mesmo porque, quando eu fui para o curso de odontologia, eu já tinha uma visão especial. Eu já conhecia aquela figura importante que nós falamos no nosso primeiro episódio, que era o Dr. Ernesto Furlan. No entanto, a maioria dos meus pares e dos meus colegas não conheciam a relação que existia entre a boca e a saúde do corpo. Então hoje nós vamos comparar como que se pensava na odontologia no passado e como que se pensa na odontologia hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro passo, olha, eu quero pedir para vocês compartilhar este áudio para os seus amigos, para os seus familiares, para todas as pessoas que você acha que pode se beneficiar com este conhecimento e entendimento. Principalmente aqueles que forem dentistas, médicos, fisioterapeutas, pessoas da área da saúde, eles podem se beneficiar muito com esse entendimento e conhecimento. E é claro que vale para as pessoas que são de qualquer outra área, enfim. Por quê? São entendimentos básicos de como o seu organismo funciona. Sabendo como o seu organismo funciona, você pode tratar dele melhor, certo? Então é esse o meu desejo. Meu desejo é trazer aqui para você, através dessas explicações, o entendimento necessário para que você tome as decisões corretas no cuidado com o seu organismo, com o seu corpo, ok? Muito bem, vamos então iniciar. A odontologia, no milênio passado, ela encarava a boca como apresentando 3 funções principais, tá? As funções principais, e no entendimento geral das pessoas, se eu perguntar para você agora, olha só, qual é a função da boca? O que te veio em mente? Bom, vou contar para vocês. A maioria das pessoas responde da seguinte forma: mastigar. Ok, e se eu te fizer a seguinte pergunta: quanto tempo do dia você mastiga? Aí você para e pensa, analisa, e aí você vai ver que você não mastiga tanto tempo assim, não é? Nós fizemos alguns estudos simples, básicos, e a maioria das pessoas vão usar a boca para mastigar em torno de 2 horas por dia, contando um café da manhã, um lanchinho, um almoço, um lanchinho à tarde, um jantar e mais alguma coisinha. Isso para a média das pessoas, tá? É claro, por exemplo, existem pessoas que são macrobiotas. Estas pessoas vão usar os dentes mais do que o comum, mais do que o normal, mais do que o que a maioria das pessoas fazem, tá? Não estou nem falando o que é normal, o que não é aqui. Não estudei essa parte para falar para vocês. Eu estudei biorreprogramação bucal para falar para vocês. Bom, estas pessoas, elas são treinadas para mastigar muito. Então, a cada refeição, elas mastigam aproximadamente 2 horas. Então, veja, mas em geral elas fazem de 2 a 3 refeições por dia. Então, contando no caso desses indivíduos que são macrobiotas, eles vão mastigar de 4 a 6 horas por dia, tá certo? Mas veja, não seria um desperdício de energia ter os dentes e não usá-los durante todo o dia? Essa é a grande questão que nós temos que colocar aqui. Por quê? Os nossos dentes são estruturas importantíssimas na nossa boca e você vai entender isso com essas explicações que eu vou fazer no caminho. Mas veja, a mastigação faz parte de um pequeno tempo de uso. Mas por que será
que a natureza precisa dos nossos dentes. Outra função que era descrito na questão da odontologia, nos estudos da odontologia, era que os dentes serviam para o processo de fala. Então, por exemplo, eu estou falando para vocês. Imaginem que eu perdi meus dentes. Os lábios vão cobrir os dentes e o som vai ficar abafado, certo? Não é deboche, por favor, não me interprete mal. É simplesmente uma colocação para que você entenda como que o processo acontece. Porque o dente, realmente, ele é de extrema importância para fazer com que o som se propague de maneira adequada. Você pode observar, pessoas que perderam os dentes, elas têm dificuldades em falar. Certas palavras não saem claras o suficiente. Perfeito? Muito bem. E a terceira função que era relatado pela odontologia clássica, né, no milênio passado, era que os dentes serviam para uma questão estética. Bom, no mundo de hoje, eu creio que ninguém vai discordar desse tema, certo? É óbvio que se nós vermos uma criancinha, um bebezinho, sem dente nenhum, sorrindo, a gente vai achar a coisa mais linda do mundo, não é mesmo? Mas isso é comum para um bebê, não é comum para um adulto. Se você ver o seu filho de 20 anos, o seu marido ou sua esposa sorrindo sem dentes, você não vai achar graça nenhuma, tô certo? Então veja, de fato, os dentes são um componente estético muito importante na nossa vida. Tanto é verdade que muitas pessoas dedicam tempo, dinheiro, muitos dentistas, dedicam tempo e dinheiro para fazer com que os dentes fiquem ainda mais bonitos. Tem especialidades hoje, né? Desde fazer clareamentos, lentes de contato, facetas, próteses, enfim, toda uma tecnologia para fazer com que os dentes se apresentem melhor e, consequentemente, a estética, o sorriso faz parte da estética funcional. Imagina a Angelina Jolie sem dentes, sorrindo para você. Você vai lá, opa, não é? Você, o Brad Pitt sorrindo para você sem dentes. Você vai lá, né? Seria alguma expressão desse tipo. Se você não fizesse essa expressão, provavelmente você pensaria. Então veja, eu citei 2 nomes famosos e conhecidos só para citar. Então é só para fortalecer o ponto de que o dente representa a estética, tá certo? Mas veja, quando nós pensamos nos dentes para falar, aí você fala assim, puxa, quanto tempo eu falo por dia? Bom, depende da sua profissão, depende do seu trabalho, depende da sua atividade. Mas você pode falar muito ou pode falar pouco. Por exemplo, os nossos jovens ficam no celular fazendo tic, 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 só digitando. Aí você só vê o sorriso. Bom, eles ficam lá, passam horas naquele processo e às vezes não falam muito, não é mesmo? Eu tenho um pouco mais de idade, eu sou de 1970, então eu já gosto mais de falar e conversar e interagir com pessoas. Eu gosto desse olho no olho, adoro essa coisa do olho no olho, ver o que a pessoa está falando, o que ela está expressando, porque no meu modo de ver, não sei se tem fundamento ou não, o olho é a porta da alma. Então, falar com o olho no olho, para mim, é tudo, é importante. Muito bem. Então, essa questão da fala também não acontece 24 horas por dia, acontece? Não. Para algumas pessoas são poucas horas por dia que ela vai usar para falar. Pega uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha, de vez em quando recebe um telefonema e fica ali, às vezes está lendo um livro, adora ler, ela fala pouco. Eu tenho uma paciente que ela me contou que ela lê cerca de 2 a 3 livros por semana. Ou seja, ela fala pouco com as pessoas, porque ela não vai ter tempo de ler se ela não se dedicar, se ela se dedicar à fala, melhor dizendo. Tá certo? Então, o tempo de fala é pequeno, não é mesmo? Tô correto? Vocês concordam comigo? Se você não concordar, vamos lá, ó. Vamos abrir um parênteses aqui. Se você tem curiosidade a respeito do que nós estamos falando, surgiu dúvidas, você discorda de alguma das nossas colocações, ótimo! Eu gosto de pessoas que discordam do que eu penso, porque isso vai me fazer pensar ainda mais e fortalecer aquilo que nós acreditamos, tá?
Nós acreditamos hoje que nós podemos ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mais felizes, através de um adequado tratamento da boca. E eu acredito que eu vou convencer você disso no decorrer do nosso episódio de hoje, tá? Então vamos seguir lá. Então veja, se você não concorda, ou quer nos parabenizar, ou quer nos criticar, ou quer falar alguma coisa sobre esse áudio que você está ouvindo, escreva pra gente. Você tem todos os caminhos que você pode nos encontrar, tá? Desde os e-mails, desde as mídias sociais como YouTube, Facebook, Twitter e aí por diante. Você nos encontra e pode falar, conversar, interagir conosco onde quer que você esteja no planeta, certo? Porque uma coisa que eu percebi é que tem brasileiro em todo quanto é canto do mundo, né? Você vai para Tóquio, tem brasileiro. Você vai para China, tem brasileiro. Você vai para Tailândia, tem brasileiro. Você vai para sei lá, qualquer canto da Europa, tem brasileiro. Na Finlândia, tem brasileiro. Então, você pode estar em qualquer canto do mundo e ter alguma dúvida, e eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar. Se você for dentista que trabalha num desses países, mais ainda, eu vou me dedicar mais ainda para ajudar você a ampliar o seu conhecimento, se é que você já não tem o suficiente, tá bom? Então, seguindo em frente aqui. A última questão é a estética, né? Então, para muitas pessoas, a estética é extremamente importante. Em especial se você é um artista de cinema, se você é um apresentador de jornal da televisão, se você é uma pessoa que vive da sua imagem. Então, para você, a estética é fundamental. Muitos artistas, jornalistas, etc., eles fazem desgastes nos dentes para ter uma estética mais rápida. Isso é comum em meio aos artistas. Inclusive, está acontecendo muito com pessoas comuns, como eu e você, né? Que não vivem da imagem, mas que precisam de uma estética rápida para poder apresentar para o público. No mais, as outras pessoas querem ter os dentes bonitos porque elas querem se sentir bem. É uma questão de autoestima também, certo? Então veja, desta forma nós explicamos aqui as 3 funções principais tidas na odontologia do milênio passado. No entanto, gente, esse programa aqui tem o nome de odontologia do século XXI, não é mesmo? Então veja, por que a odontologia é do século XXI? Porque neste milênio as coisas mudaram bastante. E o que tem de novo em termos da odontologia que você precisa saber? Olha, e este é um assunto que você precisa saber mesmo. É muito importante que você entenda passo a passo. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Você entenda passo a passo o que eu vou lhe dizer. Por quê? Tudo que eu vou te explicar a partir de agora são as 4 questões de maior importância da sua arcada, mas que nunca te disseram antes. Seja você dentista, seja você médico, seja você um profissional de qualquer outra área, esta informação, se chegou até você, chegou por alguns dos nossos canais ou por alguns dos nossos parceiros que procuram divulgar este conhecimento para o mundo. Então vamos adiante. Bom, o que você imagina que é ou que seja a função mais importante da boca? Uma pequena pausa para você pensar aqui. Isso fica ainda mais divertido se você não conhece, se você não sabe. Então, veja, às vezes, em alguns momentos, eu falo de forma enfática para chocar, e eu vou falar para vocês agora. A principal função da boca é manter o equilíbrio do sistema respiratório. Eu sei que neste momento a sua cabeça fez aquele processo natural de investigação e falou assim, mas não é certo respirar pela boca. Concordo com você. Realmente não é certo respirar pela boca. Mas então por que a função da boca é respirar? Aí que entra uma questão importante. A função da boca não é respirar. A função da boca é manter o equilíbrio do sistema respiratório. Explico já. Então vamos lá. Qual é a outra função da boca em grau de importância, sendo muito importante? Manter o equilíbrio do aparelho bioquímico digestivo, da sua digestão. Então, ela pode equilibrar ou desequilibrar sua digestão e, por consequência,
trazer problemas para a saúde do seu corpo como um todo. E vamos lá. Tem mais 2 para explicar para vocês. Vamos lá. Então, a terceira é manter o equilíbrio do sistema esquelético e postural. Como assim, doutor? O que o senhor está falando aí? Bom, surpresa, eu explico já para você. Ainda neste episódio de hoje, vou explicar como a boca interage com o sistema de equilíbrio esquelético postural. Como a boca vai mudar o seu jeito de pisar, ou vai mudar a postura da sua coluna, da sua cabeça e assim por diante. Tá bom? Explico já. E por último, mas não menos importante, a sua arcada dentária, os seus dentes ou a sua boquinha, ela é a representação do seu emocional. Uma das minhas aulas é um curso chamado Interpretação do Emocional através dos Dentes. Ou seja, cada dentinho, cada posição que ele assume, se ele está tortinho, se um está mais para frente, outro está mais para trás, isto é uma representação do seu emocional, ok? Então, você precisa conhecer isto, porque aí você vai pensar em fazer um tratamento corretivo dos dentes para buscar o equilíbrio do seu emocional, não simplesmente pela estética. O nosso objetivo é pensar numa odontologia que abrace com todo carinho a medicina e que, de mãos dadas, trabalhem juntos para proporcionar para você o equilíbrio funcional da sua saúde, do seu organismo, do seu corpo. Tá bom? Vamos então esmiuçar um pouquinho aqui os temas. Antes disso, se você está gostando, escreva para a gente, faça o seu comentário. Se você não está gostando, fale por que você não está gostando. Interaja conosco, fale conosco. Vamos aprofundar nesse assunto de forma que você possa conhecer mais, entender mais, porque nós queremos fazer um trabalho extremamente sério, extremamente cuidadoso, para que você possa beneficiar a sua saúde através dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo de milênios, tá? Porque, como no programa anterior, você já ouviu o programa anterior? No programa anterior eu conto a história da biorreprogramação bucal. Poxa vida, gente, data de 9.000 anos. 9.000 anos é tempo para danar, né? Então veja, o que nós estamos fazendo hoje é o resultado de tudo isso que foi feito antes da gente. Dos milhares de profissionais, dentistas, médicos, pesquisadores, que nos mostraram e pavimentaram uma estrada que hoje nos permitem chegar ao ponto de entendimento de que a boca é muito mais importante do que nós pensávamos, tá? Então é esse o nosso intuito aqui, trazer para vocês mais conhecimento, mais entendimento a respeito da sua saúde, tá bom? Então, compartilhe esse áudio para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus médicos, para os seus dentistas, porque é como eu já disse e repito, peço perdão por repetir, tá? Mas eu sei que a mente das pessoas está tão ocupada com tantos assuntos para cuidar, que às vezes repetir ajuda a dar aquele impulso que vai fazer você tomar a ação necessária, que pode ajudar milhares de pessoas do mundo. Você pode ser mais uma ferramenta, mais um grãozinho de areia que vai formar esse grande oceano que é buscar para as pessoas uma melhor qualidade de vida. Junte-se a nós nessa luta, nessa busca de fazer com que o ser humano se torne mais saudável e menos dependente de remédios, de medicamentos, de cirurgias. Vejam só, não tenho nada contra ao remédio ou a cirurgia. Vamos lá, eu tenho uma madeirinha aqui, ó. Batendo 3 vezes na madeira, né? É coisa de brasileiro, não sei se você acredita nisso ou não, mas é uma brincadeira, a gente brinca. Vamos bater na madeira, né? Bate 3 vezes para não acontecer. Se um dia eu precisar de cirurgia, eu vou fazer. Já aconteceu muitas vezes na minha vida de precisar de remédio e eu usei. Então não quer dizer que eu sou contra, mas eu acredito que o ser humano deva ser naturalmente saudável.
E para que ele consiga esse equilíbrio funcional na própria saúde, ele precisa ter uma arcada equilibrada. E a pergunta é: será que a sua arcada está equilibrada? Tá? Será que os seus dentes estão perfeitamente posicionados? E aí entra uma questão importante. Às vezes o seu dentista diz que está perfeitamente posicionado, mas o entendimento do dentista é do século passado em muitos dos casos. Então vale a pena, se surgir para você alguma dúvida, você pode pensar em falar conosco, até mesmo agendar uma consulta de diagnóstico para entender tudo isso na sua vida, tá bom? Muito bem, vamos seguir adiante explicando aqui um pouco mais. Veja só. Falei para vocês que a arcada dentária, a boca, era responsável pelo equilíbrio do sistema respiratório. E aí você falou assim: doutor, mas eu não respiro pela boca. Tá certo, tá errado respirar pela boca. A via correta é pelo nariz. Mas e como que a arcada dentária vai influenciar o sistema respiratório e, em grande parte, pode controlar o sistema respiratório? Veja bem, funciona da seguinte maneira. Sua arcada dentária, ela pode crescer em 3 direções diferentes. Ela pode crescer para os lados, ela pode crescer para frente e ela pode crescer em altura, tá? Então veja, com isso nós formamos uma estrutura, tá? Que é sustentada pelos dentes. Imagine a sua boca agora, imagine o dente de cima encaixando no de baixo, então ele apoia ali. Quando o dente de cima apoia no dente de baixo, fica um espaço vazio dentro da sua boca. Esse espaço deve ser usado, e é usado, totalmente pela sua língua. A sua língua ocupa praticamente 100% desse espaço, salvo algumas áreas de pequeno recuo, tá? Então ela encaixa e ela fica emborcada, encaixada com pressão sobre os seus dentes. E aí uma dica importante, isso era para falar nos episódios adiante, mas eu vou dar uma dica, tá? Se você olhar para a sua língua e ela tiver rachaduras ou ondulações na lateral, representa de que a sua língua não está cabendo dentro da sua boca. E relaxe, você não tem a língua maior do que a boca. Quer dizer que a sua arcada dentária não atingiu todo o crescimento que ela deveria ter, tá? Então, a arcada dentária ela não cresceu para frente, ou não cresceu em altura, ou não cresceu em lateralidade, o que ela deveria crescer. Diante disso, nós passamos a ter uma situação de desequilíbrio, tá? Então, veja, na questão respiratória, nós vamos ter a seguinte situação, aquilo que eu já contei, eu já passei a carroça na frente dos burros, né? Eu contei para vocês antes. Mas veja, quando a arcada não cresce e não se desenvolve, o espaço interno fica menor do que deveria ser. Como a língua mora ali dentro, e se ela não tiver o espaço necessário, ela vai acabar recuando para trás e vai gerar um estreitamento na passagem do ar na garganta. Veja só, você sabia que a sua língua ela é a parede anterior da via da passagem do ar? Então, se a sua língua não cabe dentro da boca, ela vai para trás, vai lá para o fundo da sua boca, que é a sua garganta, e a língua vai invadir aquele espaço, roubando o espaço da passagem do ar. Desta forma, você passa a respirar menos do que deveria, e aí podem surgir uma infinidade de problemas, tá? Esta, na minha opinião, é a função mais importante da boca. Adiante, nos próximos episódios, nós vamos falar contigo, com vocês, a respeito dos problemas que podem surgir por causa desta questão respiratória, ou seja, a questão da má formação da arcada e, por consequência, alterações no fluxo respiratório. Ok? Muito bem. Então, com isso, nós explicamos aqui como que a arcada dentária influencia no equilíbrio do sistema respiratório, tá certo? Se você não entendeu bem, se você ficou com dúvida, entre em contato conosco. Você acha facilmente, eu sou o Dr. Rogério Pavan,
sou cirurgião dentista, sou biorreprogramador e estou aqui para explicar para vocês a respeito desta tecnologia fantástica que é biorreprogramação bucal. Se por acaso ainda surgiu dúvidas, entre em contato conosco. Vai lá no Google, digite Rogério Pavan, Dr. Rogério Pavan dentista, e você vai rapidamente nos encontrar. Você pode procurar também, se for mais fácil assim para você, procurar como Odontobalance, tudo junto. Odontobalance é o nome da nossa empresa, e aí você pode nos encontrar para que você possa falar conosco. Doutor, olha, eu fiquei com dúvida, eu ouvi o episódio 2 falando sobre as questões da boca, como era no passado, etc e tal, e eu fiquei com dúvida. O senhor pode me explicar como é que funciona assim? Com prazer, nós vamos responder para vocês, tá bom? Ok. Então, segundo ponto em questão, mas não menos importante, o equilíbrio do sistema bioquímico digestivo funciona da seguinte maneira, olha só. Lembra daquela arcada que não cresceu o que deveria? Que ela ficou menorzinha, pequenininha? Aliás, se você tem arcada pequenininha, já comece a pensar em cuidar, tá bom? A arcada pequenininha pode ser, eu não gosto de afirmações, tá? Nós estamos procurando trabalhar da forma mais científica possível, então não gosto de afirmações. Então, uma arcada pequenininha aumenta a predisposição a problemas na sua saúde, tá certo? Então vamos lá. Sabe aquela arcada que era para crescer e não cresceu? Então ela diminuiu o seu tamanho, ficou pequena, aí comprometeu o espaço da língua, não foi? Da mesma forma, ela perde aquela capacidade que ela tem de sustentação dos músculos da face. Imagina a sua face, aí imagina a sua bochecha, imagina o seu lábio. Ok, veja, se a sua arcada ficou menor, esses músculos, esses tecidos vão tender a ficar mais flácido, certo? Eles vão tender a ficar diminuídos. O que vai acontecer? As glândulas salivares, existem duas perto do seu ouvido. Existem mais duas no cantinho da sua mandíbula e mais duas mais à frente, perto do seu queixo. Então veja, se os tecidos ficam mais flácidos, estas glândulas salivares vão alterar o seu mecanismo de funcionamento. Nós entendemos hoje de que quando essa glândula salivar ela tem mais espaço, o seu organismo vai produzir saliva, a saliva vai ficar parada um pouco dentro da glândula e a nossa observação até o momento é de que ela vai perder o que nós chamamos de capacidade tampão. O que é capacidade tampão? Veja só, a capacidade tampão é quando a sua saliva, vamos dizer o seguinte, você comeu um pão de queijo, você comeu um pãozinho, um docinho. O pH da sua boca, que normalmente é entre 6,5 e 6,8, que é próximo de um pH neutro, só para certificar aqui para você entenda, ácido, muito ácido é próximo de 0. Muito alcalino, que é a soda cáustica, que é muito forte, é próximo de 14. E o meio, o pH neutro, é 7. Em geral, a sua saliva ela tem um pH próximo de 6,5, 6,8 na média das pessoas. Veja, quando o seu organismo não tem a sustentação adequada para as glândulas salivares, nós observamos que o indivíduo tem uma queda na sua capacidade tampão. Isso faz com que o organismo fique ácido. Então, falando do docinho, quando você come um docinho, come um pão de queijo ou coisa parecida, o pH da sua boca cai. Aí ela fica ácida. Em pH ácido, você pode ter cáries, você pode ter problemas de gengiva e assim por diante. E isso, acidificando seu estômago, vai alterar o funcionamento da sua digestão como um todo. Isso nós vamos explicar melhor nos próximos episódios. Neste eu estou aqui resumindo a história para vocês, entrando um pouquinho nos detalhes para ficar mais fácil da sua compreensão, ok? O ponto é, a saliva, então, vai perder essa capacidade tampão e vai tender a acidificar o seu organismo. Pesquisadores do mundo inteiro falam que um organismo ácido é um organismo doente, inclusive predisposto a ter problemas como câncer, tá? Então, só para que você tenha uma ideia, isso não sou eu que estou falando, são pesquisadores no mundo inteiro, você pode pesquisar e você vai encontrar isso.
Então, o corpo saudável é um corpo que tem um equilíbrio melhor, que ele está mais dentro de um processo de equilíbrio básico ou ligeiramente alcalino. Por exemplo, o seu sangue tem um pH que fica num limite muito pequeno, que é de 7,32, se não me engano, a 7,42, ou seja, ele é ligeiramente alcalino. E é isso que faz com que o seu organismo permaneça saudável. Se baixa um pouquinho, pronto, começa a bagunçar, tá? Mas o que vem em consequência disso, explico nos próximos episódios, ok? Muito bem. Com isso, nós explicamos como que a arcada dentária influencia na questão bioquímica digestiva. Por fim, vamos explicar para vocês como que a sua arcada dentária vai influenciar no equilíbrio da sua postura, ok? Então veja só, para que haja equilíbrio no seu corpo, você precisa ter uma arcada bem desenvolvida. Veja só, vamos pegar um exemplo, vamos tentar buscar alguma coisa prática. Se você pegar uma sacola pesada, imagina que você foi à feira ou a madame foi fazer as compras e comprou alguma coisa muito pesada. E ela colocou dentro da sacola e está carregando com a mão direita. Automaticamente, quando ela pega aquela sacola muito pesada, o corpo calcula o peso da sacola, o peso corporal, e vai jogar o corpo no sentido contrário à sacola. Então, se a sacola está na mão direita, o corpo vai ser jogado para a esquerda. E aí você tem uma compensação postural por causa do peso extra da sacola, tá certo? Da mesma forma, se você pegar uma caixa pesada e colocar aqui apoiada próximo da sua barriga, o seu corpo vai pender para trás. Observe, por exemplo, as mulheres grávidas, quando a barriga já está bem grandinha, o corpo inteiro inclina para trás. Esse é um processo onde o corpo calcula o peso da barriga, joga a coluna para trás para que haja um balanceio, um equilíbrio, porque o peso aumentou muito naquela região, tá certo? Então, é importante que você entenda e preste muita atenção nisso, porque funciona assim. Se a sua boca cresce e se desenvolve adequadamente, então a boquinha cresceu para frente, está grandinha, está direitinho, está bonita, ótimo, perfeito. E aí entra uma questão importante, isso nós vamos tratar seguramente em outros episódios, mas veja bem, é por esta razão que não se pode extrair dentes. Eu vou explicar agora na sequência e você vai entender. Não se pode extrair dentes para fazer correção, melhor dizendo. Se o dente não tem solução, vai tirar o dente, ok, tudo bem. Vai perder o dentinho, rachou, perdeu, tá mole, não segura mais, não tem jeito. No entanto, não se deve extrair dentes ou lixar entre os dentes ou mesmo tirar os dentes do siso, porque isso vai criar desequilíbrio no seu corpo. Então, vamos lá, preste atenção, olha só. O peso estrutural da sua boca deve se contrapor ao peso da sua base craniana, tá? O peso da sua base craniana, que é a cabeça, então põe a mão lá atrás, no cocoroco lá, né? Então você põe a mão lá atrás, põe a mão na boca. O peso da sua boca deve ser igual ou proporcional à sua base do crânio. O que nós estamos aprendendo? Eu sou honesto, sou tranquilo, transparente, nós estamos aprendendo a cada dia. O que nós estamos aprendendo é que quando a arcada dentária ela não cresce tudo que deveria, o organismo entende que a parte posterior, que é a base do crânio, está mais pesada do que a estrutura da boca e, por consequência, a cabeça vem para frente, tá? Então, observe. Você pega uma criança que, por exemplo, está com um queixinho pequeno. Na grande maioria das vezes, ela ainda não encontrou um processo de compensação postural. E o que acontece com ela? A cabecinha vai para frente, aumenta a curvatura atrás do pescoço, que a gente chama de cifose, aumenta a curvatura atrás da coluna, que a gente chama de lordose, e essa criança passa a ter um corpo sinuoso. Esta alteração postural está relacionada diretamente ao crescimento dos arcos dentários. A parte superior da boca, que é chamada de maxila, também vai apresentar essa mesma característica.
os dentes da parte superior estão presos na maxila. E toda vez que essa parte superior não cresce, vamos ter alterações posturais também. Por fim, outra situação é quando o queixo ou a estrutura da arcada como um todo vai mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. E isso acaba gerando compensações posturais. Tá certo? Então veja, com isso nós explicamos para você de forma resumida. Nós vamos dedicar seguramente no futuro um episódio para que você entenda mais detalhadamente como que a boca pode influenciar no seu equilíbrio postural como um todo e quais os problemas relacionados a esta alteração de crescimento da arcada. Só um número aqui para vocês, tá? Na minha análise e nos pacientes que nos chegaram, cerca de 70% a 80% deles apresentavam alterações de crescimento e desenvolvimento importantes, tá? Então, é um grande número de pessoas que apresentam algum tipo de alteração e que, por consequência, geram disfunções no corpo, por causa das questões que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Mais uma vez, se você ainda tem dúvida, se ficou alguma questão, entre em contato conosco e como você já está ouvindo o áudio, eu não vou ficar repetindo para não te chatear, que eu quero aqui trazer para você informação e conhecimento, então você sabe como nos encontrar, tá? Você vai achar fácil. Nós vivemos no século XXI, nós estamos falando da odontologia do século XXI. Então eu quero que você encontre o mais fácil possível, o mais rápido possível e entre em contato conosco caso você deseje, tá certo? Por fim, a questão do equilíbrio do emocional. Eu vou tentar resumir o máximo para vocês, tá? Mas veja, há cerca de 800 anos antes de Cristo, se procura entender e estudar qual é a relação que tem entre o formato da face, o formato do rosto e o comportamento. 800 anos antes de Cristo. O que eu estou falando para você não é nada novo. O próprio Hipócrates, ele também já fez um estudo tentando explicar a relação que existia entre características do indivíduo e o emocional dele. O estudo nosso começou ao redor dos anos 70, onde pesquisadores foram em um presídio para ver qual era o preso agressivo e qual era o preso que agia com mais calma, meticulosamente, planejava mais. Então, isso foi lá atrás. Óbvio que se você quiser saber mais, nós vamos explicar isso mais adiante em outros programas e você pode participar num dos nossos cursos de interpretação do emocional através dos dentes. Vai ser um prazer recebê-lo lá, tá certo? Em breve, pretendemos disponibilizar um curso com imagens para que você assista online. Mesmo porque tem muitas pessoas que estão em locais distantes, tá certo? Então, o que se aprendeu? Que o padrão de crescimento da arcada representa aspectos do emocional e o padrão do posicionamento dos dentes também, tá? Então, veja, com isso, então, nós fechamos agora um ciclo de 7 itens correlacionados à boca. Então, vamos lá. Na odontologia do milênio passado, nós acreditávamos que eram 3 as funções da boca: mastigação, fonética e estética. E, com o advento da biorreprogramação bucal, nós sabemos que existem outras que são ainda mais importantes. Por quê? Todas essas 4 últimas que eu expliquei para vocês, elas influenciam no seu organismo, adivinha só? 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia, a sua boca interfere no sistema respiratório. 24 horas por dia, a sua boca interfere no equilíbrio bioquímico digestivo. 24 horas por dia, a sua boca interfere na sua postura esquelética. E 24 horas por dia, a sua boca está representando o seu emocional, tá? Então, com isso, nós listamos aqui em grau de importância. Aí, em primeiro, nós vamos falar que é o sistema respiratório. Em segundo, o equilíbrio bioquímico digestivo. Em terceiro, o equilíbrio esquelético postural, mas eles estão muito próximos, esses 3 brigam entre eles, tá?
Em quarto, o sistema emocional, porque ele faz parte e acontece todo o tempo. Aí veja só, em quinto, vai chegar a mastigação. Olha só, aquilo que nós acreditávamos ser o mais importante se tornou o quinto. Olha como o mundo muda, né? Como o mundo muda absurdamente. Olha, eu espero que você, quando estiver ouvindo esse áudio, já não esteja... Quer dizer, espero que já esteja acontecendo ou não, espero que você ouça antes. Mas os projetos para o futuro são coisas incríveis. Carros autônomos, veículos que vão voar, né, literalmente, como se fosse um drone e vão transportar pessoas pelos sistemas de transporte que existem no mundo. Então, veja, coisas estão mudando e mudando muito rápido. Assim é na odontologia. Então, aquilo que nós tínhamos como sendo o mais importante passou a ser o quinto em grau de importância, que é a mastigação. E a mastigação ainda pode perder para a estética. Lembra que eu falei? Se você é um artista de televisão, se você é uma pessoa que vive da sua imagem, um modelo, por exemplo, a estética é mais importante para você do que a própria mastigação, certo? Então veja, a estética pode ganhar da mastigação e ir para quinto e a estética vir para sexto. E aí, em outras situações, por exemplo, quem fala muito vai entrar na frente a fala e a mastigação vai vir depois. Então, esta é uma parte que pode variar um pouquinho, ok? Então, vamos lá. A mastigação pode ser o quinto, pode ser o sexto, pode ser o sétimo. Que loucura, né? Aquilo que era o mais importante pode, de repente, se tornar o último em grau de importância. Suponhamos que se a pessoa ela é locutor de rádio, aí ela não precisa da estética, mas ela precisa da fonética. Então, a fonética vai na frente da mastigação. Mas, por exemplo, eu estou aqui fazendo um programa para vocês e eu falo bastante. Então, para mim, a fonética é mais importante do que a mastigação, porque eu não mastigo tantas horas no dia. E se eu fosse uma pessoa da televisão, um cantor ou um locutor, um apresentador de um jornal, de um programa de televisão, a estética viria em primeiro lugar e a mastigação estaria em último. Que loucura, não é mesmo? Esse mundo nosso está bem diferente. Veja, gente, olha, então concluímos aqui as 7 funções da boca, tá? Então, antes eram 3 e agora são 7. Com isso, nós fechamos e explicamos a base de como a boca influencia no seu sistema de saúde, ok? Então, eu espero realmente que você tenha gostado deste nosso episódio. Espero muito que você tenha aprendido com esse nosso episódio. E eu quero te pedir com amor e carinho aqui, compartilhe isso para o máximo de pessoas que você puder. Porque se você sair no seu dia a dia e conversar com as pessoas e perguntar para elas, você sabe quais são as funções da boca? A maioria fica perdida. E outra coisa, hein? Eu já fiz essa pergunta para diversos dentistas e eles também estavam perdidos. Então vamos lá. Eu quero contar com você, eu quero que você seja um parceiro meu em divulgar esta informação para as pessoas. Levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, de forma que a gente possa criar na humanidade pessoas mais saudáveis e naturalmente saudáveis, tá certo? Gente, então, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, ouvindo esse nosso áudio, esse nosso episódio. Ajude-nos a compartilhar isso com as pessoas todas que você ama, que você não ama. Para todos vai servir, tá bom? Ajude para levar essa informação para as pessoas. Comente com as pessoas a respeito disso, porque isso vai revolucionar e já está revolucionando a saúde do ser humano, tá bom? E a nossa intuição é isso, a nossa intenção é isso. Fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. Grande abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!